we have uncovered wonders undreamt by our ancestors who first speculated on the nature. À medida que nos lançamos em uma era inovadora nas crônicas da astronomia, o mundo observa a imbatível proeza do telescópio espacial James Webb da NASA, desvendando enigmas cósmicos. O JWST descobriu 6 galáxias gigantes, do que alguns especialistas achavam até inimagináveis. Com suas capacidades excepcionais, o telescópio está prestes a transformar nossa compreensão do universo, desafiando as bases do conhecimento científico. No entanto, será que essas descobertas realmente alteram nossa percepção sobre o cosmos? O que sabemos sobre o início do universo é que, inicialmente, havia uma mistura de matéria e energia incapaz de formar estrelas, galáxias ou qualquer objeto tangível como os que conhecemos hoje. Esse período ficou conhecido como Idade das Trevas, uma época em que matéria e energia não existiam, mas ainda não haviam se organizado para formar as cidades estelares chamadas galáxias. Agora, o telescópio espacial James Webb está identificando objetos dessa era primitiva, que, de acordo com nossas medições, são enormes galáxias completamente formadas, o que nos deixa confusos. Mas há mais dados a serem extraídos dessas galáxias, originados de seus espectros. Quando obtemos um espectro de uma galáxia, é como uma impressão digital de toda a química que ocorre ali, além de se revelar em um estágio que se encontra no modelo de expansão do universo. Talvez esses objetos sejam algo completamente diferente do que pensávamos, o que também representa uma descoberta. Vale lembrar que o telescópio James Webb foi projetado para nos ajudar a entender a origem das galáxias. Não devemos nos surpreender que isso nos force a repensar tudo, já que ele está quebrando expectativas. De repente, percebemos que pode ser necessário reescrever os livros didáticos sobre a origem do universo. A criação de uma galáxia como a Via Láctea, com seus 100 bilhões de estrelas, leva bilhões de anos. No entanto, o James Webb identificou 6 galáxias que surgiram há apenas meio bilhão de anos após o Big Bang, com tamanhos 10 vezes maiores do que a Via Láctea. Elas não deveriam existir dessa forma, uma vez que não se esperava que galáxias tão grandes surgissem tão rapidamente. Isso pode indicar que nossa teoria sobre a criação do universo precisa ser revisada. Claro, esperamos que o James Webb traga descobertas grandiosas, mas o mais importante é entender que, ao fazer isso, estamos sempre lidando com algo desconhecido. À medida que aprofundamos nosso entendimento sobre como as coisas funcionam no universo, isso pode não envolver simplesmente refutar teorias anteriores ou revelar algo totalmente novo. É um processo contínuo de aprimorar o que sabemos. Esperamos que surjam novas descobertas, mas nossa primeira missão é analisar os céus, pois sabemos que telescópios anteriores já nos forneceram dados valiosos. Vamos continuar avançando para expandir nossa compreensão ainda mais. Antes de avaliarmos se o telescópio espacial James Webb está realmente alterando nossa visão do cosmos, vamos dedicar um momento para reconhecer suas incríveis conquistas. O James Webb capturou uma representação de altíssima resolução dos famosos pilares da criação, o local de nascimento das estrelas, eternizado pela primeira vez pelo telescópio Hubble da NASA, em 1995. Nesses pilares, situados em densas nuvens de gás e poeira, novas estrelas estão sendo formadas. Embora essas colunas tridimensionais possam se assemelhar a formações rochosas místicas, elas são, na verdade, muito mais permeáveis, composta de gás e poeira interestelar fria. Sob a iluminação da luz infravermelha próxima, essas estruturas celestes podem parecer semi-transparentes. Construindo sobre as imagens pioneiras de 1995, a nova perspectiva do Webb sobre os pilares da criação oferece aos pesquisadores as ferramentas necessárias para aprimorar seus modelos de formação estelar, permitindo uma contagem mais precisa das estrelas nascendo, assim como das quantidades de gás e poeira presentes na região.
Os cientistas estão agora prontos para aprofundar sua compreensão desses processos misteriosos à medida que desvendam as complexidades da formação de estrelas. Eles começaram a discernir como as estrelas surgem dessas nuvens cósmicas, um processo que pode durar milhões de anos. Esses são vestígios de uma estrela que já morreu. O Sol seguirá um destino similar, onde as camadas externas de gás se desprenderão e se dispersarão no universo, criando um espetáculo visual impressionante. Estamos vendo tudo de forma mais clara e detalhada do que nunca, não apenas em nossa vizinhança, mas também a grandes distâncias. A estrela que liberou esse gás é chamada de nebulosa planetária. Embora não tenha qualquer relação com planetas, esses objetos estão espalhados por toda a galáxia e são apenas um exemplo do que o telescópio pode revelar. O que estamos observando não são apenas estrelas que estão bem perto de nós, dentro da nossa própria Via Láctea. O telescópio Webb está olhando para um aglomerado de galáxias a meio caminho da borda do universo, que possui um forte campo gravitacional ao seu redor. As galáxias atrás dele estão curvadas em arcos, um fenômeno observado quando o universo distorce o tecido do espaço e tempo. Essas galáxias são classificadas de forma proporcional ao seu tamanho, o que nos oferece uma perspectiva única. Para entender melhor, imagine pegar um grão de areia e segurá-lo a um braço de distância. O pedaço de céu coberto por esse grão de areia representa o que estamos vendo aqui. A formação desses picos ocorre devido à luz que passa através da estrutura do espelho secundário do telescópio, o que é projetado para ser difratado em torno dele. Não há nada de cósmico nisso. É um artefato gerado pelo próprio hardware do telescópio. Isso acontece porque o telescópio está ajustado para capturar as imagens no espectro infravermelho, que tem uma excelente capacidade de penetrar as nuvens de gás. Aliás, isso é semelhante ao motivo pelo qual os faróis de neblina de um carro são mais vermelhos e âmbar do que os azuis. Quanto mais para o vermelho você vai no espectro, mais fundo você consegue penetrar nas nuvens. Ao fazer isso, você acessa regiões onde as estrelas estão se formando, assim como sistemas planetários ao redor delas. No olho humano, a percepção de cores é feita através dos sensores de luz vermelha, verde e azul, ou RGB, em sua retina. A luz que passa através desses sensores é definida como luz visível, combinada para formar uma imagem colorida no cérebro. Agora, imagine que o telescópio Webb está ajustado para capturar imagens no infravermelho. Ele coleta imagens em 3 bandas separadas do infravermelho, as converte em representação RGB, criando uma imagem colorida que revela detalhes impressionantes do universo. Estamos vendo tudo com uma clareza e riqueza de detalhes como nunca antes. Isso está além do que o olho nu poderia perceber. Em um reino celestial, invisível aos nossos olhos, o telescópio espacial James Webb nos transporta através da luz e do espaço-tempo, permitindo-nos vislumbrar as origens do universo, um conceito que desafia os limites do que podemos compreender. Funcionando como uma verdadeira máquina do tempo cósmica, as imagens pioneiras reveladas por esse incrível telescópio desvendaram galáxias, o nascimento e morte das estrelas, além dos mistérios cósmicos. Já se passou mais de 2 anos desde seu lançamento e o telescópio James Webb proporcionou aos cientistas e à humanidade imagens inspiradoras vindas das profundezas do espaço. Essas imagens lançam luz sobre a atmosfera dos planetas, tanto dentro quanto além do sistema solar. Por exemplo, a NASA revelou fotos impressionantes de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, com resultados que foram descritos como nada menos que extraordinários, capturando vistas incomparáveis das auroras do norte e sul de Júpiter, bem como sua névoa polar giratória. O telescópio James Webb explora a grandiosidade do gigante gasoso e a grande mancha vermelha, uma tempestade tão vasta que poderia engolir a Terra, brilhando intensamente entre uma miríade de tempestades menores à medida que avançamos mais profundamente no cosmos.
Muitas pessoas não sabem, mas o telescópio é muito maior do que a carenagem do foguete que o transportou. Quando os engenheiros enfrentaram esse desafio, decidiram descobrir como dobrar o telescópio para que coubesse na carenagem e depois desdobrá-lo a 1 milhão de milhas de distância do seu ponto de origem. Ficamos surpresos que ele tenha atendido às especificações exigidas, pois haviam inúmeras possibilidades de falha. Quando o telescópio finalmente começou a realizar o que foi projetado para fazer, todos ficaram espantados. Então, ao olhar para a borda do universo, encontrando galáxias em processos de formação, o James Webb, sendo um telescópio infravermelho, consegue espionar através das nuvens de gás próximas. Estrelas se formam a partir dessas nuvens de gás. Ao olhar para dentro, podemos ver o berçário estelar que se esconde ali, um local onde novas estrelas estão nascendo. Essa nuvem de gás no fundo do espaço não está apenas formando estrelas, mas também planetas que estarão em órbita ao redor dessas estrelas. Por isso, agora já temos mais de 5.000 exoplanetas catalogados. E o telescópio James Webb, com suas inúmeras capacidades, será capaz de medir a química da atmosfera desses exoplanetas que cruzam a frente das estrelas hospedeiras. Ao refletirmos o telescópio espacial James Webb, realmente destrói nossa compreensão do universo. Uma coisa é clara, o JWST está, sem dúvida, enriquecendo nosso conhecimento cósmico ao revelar os mistérios dos fenômenos celestes. Esse observatório excepcional está ampliando nossa compreensão do cosmos e redefinindo os limites da descoberta humana. Aqui está uma forma de pensar sobre isso. Se você chegar em uma casa e olhasse para o gramado com uma visão limitada, poderia dizer, é um tapete verde ao redor, e isso seria correto. Mas se você tivesse uma visão melhor, com mais resolução, perceberia. Espera aí, aquelas são lâminas de grama ali. Isso é um detalhe extra, um olhar mais profundo do que você inicialmente imaginou. Isso não muda sua visão, mas adiciona. Nem toda descoberta científica altera o que pensávamos anteriormente. Agora, aqui está o desafio. À medida que a área do nosso conhecimento cresce, o perímetro da nossa ignorância também se expande. Muito obrigado e até a próxima!